Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem vos fala é o Molusquete. Vocês estão preparados para o julgamento final? O julgamento onde vamos revelar a verdade. Ele... Ei! Alguém me chamou. O que é esse barulho? O que tá acontecendo? Quem tá aí? O quê? Eu acho que eu vi isso do escritório do diretor. Eu preciso ir rápido porque o Monokuma nos chamou pro julgamento. Tô preocupado sobre isso. Eu gostaria de checar o escritório do diretor apenas um momento. Quem me chamou? O computador tá ligado? Logo que eu entrei no diretório do escritório, do diretor, o som que deveria ser primeiro, eu percebi como a tela do computador. Eu examinei um pouco atrás. Que som tava vindo desse computador? Baseado nas informações obtidas de Junka no Shima, eles sucederam a obter o exemplo do dispositivo de manipulação de memória. Eu olhei um pouco, estava embaçado no início, mas logo alguma coisa começou a aparecer na tela e uma voz misturada com um barulho mecânico começou a falar. Memória será apagada. No entanto, eu com sucesso desenvolvi um depósito temporário de memória, baseado nas informações obtidas e exemplos. O que tinha essa voz? Memória? Dispositivo de gravação de memória? Frequência constante, movimento sobre a máquina, pretender minimizar, mas isso não foi testado ainda. Uma ciência cerebral é um campo de aritmética. Se tiver qualquer efeito colateral, isso pode acontecer. Por essa razão, tem uma segurança. Um pequeno detonador pode ser usado no objetivo de detonar com um sinal externo que inclui a máquina. Eu irei carregar. Se você estiver procurando por essa mensagem, isso não é Ultimate Despair. E se ela e eu não pudermos terminar o trabalho, tenha certeza, nos matar com... O que aconteceu com a tela? Eu acho que eu vi alguma coisa realmente importante, mas tem um monte de barulho que eu nem pude entender propriamente. Eu não tive ideia do propósito dessa mensagem que estava aparecendo. Eu não posso ajudar, mas não tem tempo para enrolar aqui. Observe. Observe por Utsuru. Utsuru? Esperem. Mais importante do que isso, quem é você? Eu não sei quem é que tá olhando pra isso agora mesmo. Eu não sei quando eu irei desaparecer. Isso pode ser um milagre de que eu possa me expressar com as minhas próprias intenções nesse caminho. Esse é o porquê eu apenas vou dizer o que eu preciso ter que dizer. Não importa o que aconteça. Você tem que parar o Utsuru. A sombra de alguém subitamente apareceu na tela. Eu não sei o que ele estava falando, mas ele parecia ter uma silhueta familiar e uma voz que eu ouvi em algum lugar. Eu não sei qual é a situação agora mesmo, mas ser capaz de falar com esse nível de inteligência significa que eu não estou mais nesse mundo. Espera, eu não tenho ideia do que você está falando sobre quem diabos no mundo é você. Eu nem mesmo sei o que aconteceu com a gravação de memória ou o que aconteceu com os meus amigos. O que eu estou tentando dizer é que isso ainda não acabou. O quê? Ele não pode me ouvir? Você poderia dizer que eu sou uma vacina sobre um vírus de programa. Essa é a grande existência de um produto ou coincidência. Não tem nada que eu possa fazer sobre isso, mas assim que eu possa fazer o que eu posso, eu tentarei passar a informação que eu juntei até agora. O Tsuru foi encontrado numa informação sobre escrita. Se alguém estiver escutando, o Tsuru é... Ei! O que tem de errado? Não importa quanto eu esperasse na frente do computador, chacoalhasse o monitor, a voz não era identificada e eu nunca ouvi novamente. Eu não sei que tipo de comunicação o programa era esse. Eu senti como se eu ouvia uma informação incrivelmente importante. Dispositivo de gravação de memória, Utsuru. Utsuru. É alguém? Tem alguém aqui? Não, tem a possibilidade de que isso não pode ser humano. Parece ser o início de ter uma grande confusão é parar o Utsuru. Mas mesmo se você subitamente dizer pra gente parar ele, a identidade dele é desconhecida e a possibilidade de que poderia ser uma armadilha do Mastermind pode existir. Mesmo assim, é uma voz muito familiar. Cara, era o Yamato Kisaragi. Observe pro Utsuru.
Porque, gente... Porque eu posso ter tudo que eu quero? Porque eu posso fazer qualquer coisa que eu pensar? Por que eu tô vivendo? Por que eu estou em desespero? Você está atrasado, Maeda. Me desculpe, estava procurando por alguma coisa um minuto. Eu pensei que você provavelmente correu. Correu? Pra onde? Você quer dizer pro quinto andar? Se eu sair lá, eu irei morrer. Se essa é a porta de entrada, vocês não deveriam saber, né? Você está dizendo que você sabia? Então isso soa como se a gente soubesse a identidade desse prédio antes de ter perdido nossas memórias. Obrigado. Isso me ajudou na minha razão. Bom, mesmo se a gente não quiser, tudo será revelado logo. Eu estou de boa, a gente pode fazer isso, porque Kinjo sabe tudo, não tem nada a ter medo. Toruya, eu não sei o que eu não sei. Todo mundo parece ter se juntado no hall de entrada e as preparações para o julgamento estão quase completas. A gente deve começar? Por favor, entre através da porta do hall de entrada. Entrar? Como a gente entra para essa porta? Caraca. Ela se abriu. Por que você está tão surpreso? Se a porta do quinto andar é a mesma, você não deveria estar surpreso que essa porta se abriu. Sim, mas às vezes... estive imaginando sair através dessa porta tantas vezes. De qualquer forma, vamos em frente e começar nossa discussão. Assim que o julgamento começar, a gente pode dizer tudo o que a gente precisar dizer. No início eu pensei que era apenas um lugar para sair, mas de fato era apenas uma porta levando para algum lugar nas profundezas do quarto andar. Do quarto subsolo. Mas a gente pode sair daqui apenas quando a gente passar por essa porta e descobrir a verdade desse último julgamento de classe. No sentido de atravessar isso não significa escapar. Caraca! Finalmente vai começar. A gente fez um monte de sacrifício, todo esse desespero. O tempo finalmente de terminar isso. Tá, Utsuru. A nota do tradutor tem um diálogo secreto se você completar os eventos dos free times de todos os sobreviventes. Ah, mas aí não dá, né? Tava tudo e coisa. E também uma máquina de memento foi movida em cima da sala do julgamento. O que é isso? Primeira vez que eu vi isso. Tá, é uma máquina de memento. Você tem amigos, essa máquina pode esquecer eles. Você pode comprar... Tá. É tipo algum bônusinho que a gente pode comprar, né? Isso não é algo que eu deveria tentar. Tá. Habilidade especial dele. Comprei a habilidade especial do Yamato Kisaragi. Olha que legal, né? Mas beleza, vambora, mano. Agora então, vambora. Não tem muito o que ficar enrolando. Através dessa porta, as mentiras levam pro julgamento de classe. Não, através dessa porta segue o caminho que leva pro julgamento de classe, não as mentiras. Isso é um fim sem saída? Uou, isso é um elevador. Está subindo. Normalmente o elevador do julgamento de classe desce. Eu me sinto diferente dos julgamentos normais, mas o clima não mudou. A tensão quando a gente vai pra corte, o espaço pesado e o silêncio que chega nos nossos pensamentos individuais. E nós finalmente colocamos o pé no julgamento final. Isso vai ser doido, tá, mano? Isso vai ser doideira. Isso é. Venham todos, esse é nosso último julgamento. Esse é o telhado? É isso, para ser exato, é o observatório. Tem uma vista muito panorâmica, né? A primeira vista que eu vi aqui é a sala da corte. Você encontrará quando você ver a sala da corte. É isso que você quer dizer? Eu acho que é melhor mostrar para você primeiro, antes de vir aqui perceber tudo subitamente que a gente está cercado pelo mar, certo? Então não é mais chocante, né? Não é nada desde o começo, de qualquer maneira, por causa que a gente vai ganhar e a gente vai sair daqui. Ei, espera um segundo, o que é isso? O monitor. Sim, o que eu posso fazer por você? Ah, o quê?
O que isso tá fazendo no monitor? Ele não virá na corte dessa vez? O que você tá falando? Eu estou aqui, quem não virá? Monokuma-sama, o que você mostrou, isso é longe, é falso. Nesse caminho você pode dizer que esse é o original, o Monokuma original. Monokuma original? Bom, não é nada estranho de qualquer maneira, então não se preocupe. No julgamento de classe dessa vez, Monokuma-sama e eu também iremos participar do julgamento. Então vocês podem usar a sua razão no Monokuma-sama. Ó, certo, vá para os seus lugares sem argumentar um por um. Eu quero começar logo. E agora eu penso que o clímax está muito perto, meu corpo começa a se aquecer num ponto que eu não posso aguentar. É isso como isso irá acontecer. Então, então todo mundo se apresse e se movimente, porque de fato o que eu apreci nessa forma significa que eu farei de tudo no meu próprio poder. Caraca, mano. Agora eu sou o juiz desse julgamento. Então agora eu não sou o juiz desse julgamento, eu sou apenas uma pessoa. Não, eu quero que me tratem como um urso. Certamente, o último Monokuma aumentou os bancos do tribunal, né, um pouco mais para ter espaço para entrar. Graças a isso que Saragi-sama, o espaço dele também foi criado. Bom, ele já está morto, então o lugar dele foi feito para ser sua maldita. Você desrespeita Kisaragi. Ó, assustador, Kinji-sama. Você tá muito relatado agora que você está banido. Maravilhoso, todo mundo parece estar preparado. Vamos começar logo. Eu ainda não consigo acreditar. Essa é a Akane que me deu força. Mas agora eu preciso lutar com ela. Lutar, sobrepor o desespero. A gente deve sobreviver até o fim com todo mundo. Caraca, mano. Sim, por todo mundo. A gente deve sobreviver por todo mundo que morreu. A verdade está esperando na nossa frente com essa porta aberta. Esperança, desespero, a última luta de um lado que a gente não pode voltar. É assim como o julgamento se abre. Um julgamento de ameaça à vida, uma mentira de ameaça à vida. Uma traição de ameaça à vida, uma discussão de ameaça à vida, uma desculpa de ameaça à vida. Uma ameaça à vida, um julgamento de classe de ameaça à vida. Tá porra, menor. Preparados? Gente, isso vai ser doideira, tá? Eu vou salvar, que vai ser louco. Vambora! Caraca. Ai, moleque. Nosso último julgamento. Vamos lá! Vamos começar com a explicação do julgamento final. Nesse julgamento de classe, todos nós discutiremos as verdades desse jogo de assassinato escolar. Se vocês descobrirem todo o propósito e significado do Mastermind, incluindo esse jogo de assassinato escolar, os estudantes serão vitoriosos. E eles serão capazes de retornar com segurança através do helicóptero que está esperando lá fora. No entanto, se vocês não conseguirem descobrir tudo isso, todos vocês irão receber uma dura punição e os sobreviventes serão a zero. Seu jogo de assassinato escolar finalmente chegará a um fim. Aliás, esse julgamento de classe eu também estou participando da discussão, então por favor me tratem como estudante, não como um juiz. E certamente isso seria um julgamento justo? Com certeza, tem umas coisas que estão cortando no meio de se recusar de admitir a derrota. Pega leve, mas não muito, a gente vai achar a verdade e cair fora daqui. Ei, Maeda, me desculpe, mas nem todo mundo vai. Não se esqueça que a gente tem que punir os caras que fizeram a gente e nos prenderam a vida dos inocentes aqui. Eu tô com tanto medo. Bom, se vocês ganharem eu não pararei e vocês não importa o que eu faça. Por que ele soa tão confiante? Isso parece suspeito também. Eu não sou confiante afinal, não tem nada suspeito. Na realidade eu não tenho certeza se a gente precisa ir tão longe, mas a senhora Taira quer isso. Monokuma-sama, por favor, não se force tanto. Tudo tá de acordo agora. Ok, senhorita Taira Mushiro. Bom, agora, caras, vamos discutir a verdade. A discussão da verdade, julgamento de classe para descobrir a verdade de todos os eventos terem começado. O que a gente investigou desse momento e baseado em tudo que a gente experienciou tão longe, vamos descobrir a razão o quanto antes. E a gente deve ganhar. Eu irei punir esse Mastermind do mal e sair daqui vivo com os meus amigos. Mas se você subitamente fala sobre discutir a verdade... Confuso onde começar, eu pensei que vocês estariam, então eu preparei uma questão do meu lado. Questão? Não é uma discussão sobre um caso de assassinato, e o número de pessoas é pequeno, então pensei que é melhor falar assim randomicamente.
Basicamente você vai perguntar por questão e eu irei responder. E eu irei dizer pra você o ponto onde a resposta está correta. E se a resposta a cada pergunta dessa maneira, eu não serei capaz de chegar à verdade? Não é um plano mau. Comece por onde você quiser. Ok, então a primeira questão vai. A identidade desse lugar, onde nós estamos agora. Desde que esse seja o fato mais básico, está conectado com a verdade. A identidade desse lugar, onde nós estamos agora, não tem nada para pensar muito, porque nós sabemos disso há um longo tempo. A identidade desse lugar é um flash anagrama. Tá, vamos resolver, né? O bagulho tá infinito ali. Tá, Kisaragi. Puta, vai estar em coreano, né, mano? Kisaragi. Putz, o bagulho tá muito rápido, mano. Cadê o A? Como é que é o Sa? Kisaragi. Não é isso. Aqui tem o Ra. Agora a gente precisa de um RA. Ra. Não. Aqui, ó. Ra. RA. Kisaragi. Agora eu não sei como é que é a fundação em Hangul, tá, gente? Eu vou ter que ir no chute a partir de agora. Então deve ser... Não. Kunsu. Yonkunsi? Não. Tá, Yonku. Kisaragi Yonkunsi? Não. Nem Ki, não é Ki. Não. Yonkusu. Kisaragi Yonkusu. Tá, o último é Su. É mais provável que seja Su. Não, Yonkusu. Isso não é um Su, isso é um O. Porra, sobe. Sobe, desgraça. Ah, o bagulho ficou no cantinho. O bagulho não vai lá pra baixo. Yonkusu. Aí, mano, o bagulho fica lá. Aí. Kisaragi Yonkusu. Boa. Acertamos. Beleza. A identidade desse lugar onde nós estamos agora, no primeiro, todo mundo acreditou que era Hope Speak Academy, mas não é verdade. A identidade desse lugar é o laboratório liderado pela Fundação Kisaragi. Esse nome exato do terceiro laboratório da Fundação Kisaragi. A placa próxima da entrada já está quase apagada, então não poderia ler propriamente, mas parece que é um centro de pesquisa de software de pesquisa cerebral. O que é mais surpreendente, o fato é que esse laboratório não está localizado numa cidade central, mas está localizado numa ilha cercada pelo mar de todos os lados. Nós fomos movidos por esse lugar sem o nosso conhecimento. Sim, a vista sobre o quinto andar que eu vi quando eu estava investigando era definitivamente chocante. E eu nem sabia se isso era Hope Speak Academy, mas seria... Eu deveria ter apostado que estava muito longe disso. Então, o fato de que vocês sabiam isso significa que a porta do mundo de fora estava aberta. Bom, exceto pelo fato de que isso era uma ilha com esse exato nome, eu já predisse isso há um longo tempo. Imediatamente depois de deixar o ballroom, Mekara explicou isso pra gente. Bom, eu também fiz algumas apostas baseadas nos traços da Fundação Kisaragi em todos os lugares de instalações de pesquisa que a gente não poderia ter visto como instalações escolares, pensando que não tinha que tinha alguma corroboração. Sim, a porta do mundo de fora, a porta do quinto andar, escondida de mim na estrutura desse prédio. Esse lugar a gente pensou que era o primeiro andar, mas na realidade é o quarto andar do depósito.
Esse lugar que a gente pensou que era o 5º andar é na realidade o 1º andar conectado com o solo. É aquilo que eu expliquei no episódio passado, que o 5º andar na realidade é o 1º andar, é o térreo, né? Eu lembro depois de vir pra cá. Depois que o Errara encontrou o celular da Maki, era apenas natural de que não tivesse nenhum sinal de telefone. E a gente estava no meio do mar desconhecido, então o lugar que a gente tentou chamar no tempo, no 1º andar do dormitório dos estudantes, significa que era o 4º andar do depósito. Resposta correta! Esse é o 3º laboratório de pesquisa da Kisaragi. Eu acho que é uma instalação feita por uma inteligência artificial de pesquisa quando a Fundação Kisaragi estava por aqui ainda. Parece que isso foi negligenciado por um longo tempo porque ele gradualmente declinou desde que o 2º CEO morreu e se tornou obsoleto. A estrutura também está correta, mas para ser preciso, não é um prédio de uma história só. É mais que ele foi remodelado agora mesmo. Essa não é a corte, é um observatório e está na 4ª alta história. Originalmente um elevador que ia aqui pra cima apenas. Como você sabe tanto sobre o alvo mesmo se você não é uma pessoa da Fundação Kisaragi? Eu não tô surpreso, porque eu sei isso tanto quanto vocês. Não, vocês originalmente sabiam disso também. No passado a gente sabia, isso significa... Kisaragi por si só ele nos disse isso. Aquele que nos trouxe aqui em primeiro lugar. Ei, Kinju-sama, pare. Deixe isso até aqui. Mesmo se as suas memórias tenham retornado para você sozinha, você não pode ir muito longe. Esse jogo não será divertido, certo? Jogo, não me faça rir, sua maldita. Isso não foi me dito que meu banimento tinha acabado quando eu cheguei nesse julgamento? Aliás, esse não é um julgamento de caso de assassinato, é apenas um julgamento para descobrir a verdade. O sentido do jogo que você curtiu sozinha. Não, isso é entretenimento, eu não disse pra vocês? Originalmente eu poderia ter disposto todos vocês sem ter que fazer tudo isso. Mas eu apenas dei uma chance pra vocês me disserem a verdade, passando pela minha promessa deles e do entretenimento. Vocês precisam obedecer às regras e que vocês suaram no tribunal dos dois lados. E se vocês não seguirem as regras, não é divertido, você sabe? O que? Você tá me ameaçando agora? Isso é uma piada. Se esse é o caso, isso não seria um julgamento justo, afinal, né? Eu tô fazendo isso por você, você entende? Tem pessoas aqui que estão confusas quando o Kinju-sama vai muito longe. E não pode ser, o Kisaragi nos trouxe aqui, mas a Fundação Kisaragi... Não esqueça, esse é o julgamento de classe, é importante limpar tudo e apenas concordar com a opinião de todo mundo. E deixar tudo fluindo daqui a memória de que você estava sozinho, mirando que você encontrou o culpado sem nenhuma pista, apenas seria trapaça. Eu não quis ir pro lado dela, mas eu preciso colocar isso do meu lado também. Às vezes eu fico pensando quão longe a verdade pode ser chegada apenas com a informação que a gente encontrou. Certo, mas se vocês estiverem trancados, não hesitem em pedir ajuda. Por causa que tem muita informação que apenas aquele que reganhou a sua memória sabe. Então é tudo isso, vamos devagar. Por causa que ainda tem um monte de tempo aqui. Como longe a gente chegou? Você apenas disse que esse lugar era o laboratório de pesquisa Kisaragi, senhorita Taira. Isso mesmo, esse é o 3º laboratório de pesquisa Kisaragi, não é Hope's Peak. Então por que vocês estão aqui, estudantes de Hope's Peak, nesse laboratório de pesquisa no meio do mar? Bom, já que esse é um jogo de entretenimento, a gente deveria saber isso também. De alguma forma eu sinto que isso é predeterminado. Mas mesmo assim isso está chegando próximo da verdade. A razão que nós estávamos no laboratório de Kisaragi, vamos discutir isso. Vamos proceder pro debate, a gente sabe como é que funciona um debate non-stop, né? Pô, tem uns 5 julgamentos nas costas, tá ligado? Eu sei como funciona um debate non-stop. Uma vida de assassinato de classe, vambora. Meu Deus, cara. Tá. Por que você sabe que você deveria estar em Hope's Peak aqui? Bom, a nossa memória é que a gente estava aqui e fomos aprisionados. Se a gente estava no dia, tem uma destruição de cerimônia de entrada. Tá, a nossa memória foi apagada. Mas em senso comum, apenas foram removidas algumas memórias. Algum método para desistir? Não é isso, né? A razão por que a gente foi movido pro laboratório Kisaragi sem saber é porque as memórias da nossa vida escolar desapareceram. Meu caro Kinji, com o objetivo de saber por que nós estamos aqui, a gente precisa primeiro começar com a nossa amnésia.
Tá, pera aí. Vai, se metam 15 pessoas. Isso não faz nenhum sentido, mesmo pensando sobre isso. Tá, é um salto de fé confiar em senso comum. Tá. Não, tá, tem alguma parada aqui, tem alguma parada. Tá, que a gente era uma turma, né? Vale lembrar que a gente era uma turma. Manipulador, Memory Stage, a 79ª. Tá. Não, não era isso, né? Argumentei errado. Desgraça, nossas memórias. Tá, calma aí. Mano, tem que concentrar nessa porra. Pá, essa parada se mexendo sozinha. Apagou nossas memórias. Ah, o manipulador de memória. Não, esse método pode existir sim. Manipulador de memória. Que a gente encontrou. Lá na sala do Monokuma. Tá, foi muito ruim nessa, tá? Muito ruim, mas beleza. Aquele tipo de máquina não seria possível se você usasse algo do tipo? Uma máquina? Que máquina? Isso eu não tenho tanta certeza. Uma máquina capaz de remover, modificar e manipular as memórias em certo período de tempo, talvez. O que é de errado, Maeda? Nada, eu apenas tô me sentindo zoado. De qualquer maneira, não seria possível apagar as nossas memórias usando esse tipo de máquina? Mesmo se você dizer que tem uma máquina, que tipo de máquina é essa? Você tá falando sobre fantasias, Yuki? Você já viu isso? Não, eu não tenho visto, mas de alguma forma eu apenas... Por quê? Porque eu naturalmente penso que essa ideia está correta. Você tá bem? Você parece nervoso, você não se sente bem? Não é nada disso que eu tô dizendo com meus pensamentos, não tem prova. Então, se tem alguma confirmação, aí está, Maeda. Como Maeda disse, tem uma máquina capaz de limpar nossas memórias. Isso é sério? Vocês não sabem porque vocês perderam essa memória, mas eu vi isso com a minha péssima consciência antes de eu perder minha memória. Um mecanismo gigantesco, dispositivo que foi colocado na minha cabeça. Isso era porque a gente tinha uma sombra atrás do processador de informação, certo? Eu não posso dizer por certeza porque estava no escuro, mas eu acho que é provavelmente verdade. O que é certo é que o Mastermind claramente usou o apagador de memória, o dispositivo de apagar memória, como o Maeda disse. Eu estou surpreso, eu não pensei que realmente existia uma máquina como essa. Se não fosse pela testemunha de Kinji, eu tenho certeza que eu não acreditaria. Sim, é surpreendente, mas mesmo que tenha essa máquina, é mais surpreendentemente que o Maeda tenha mencionado essa máquina. O quê? Você normalmente não pensa pensamentos absurdos no início, né? Mesmo assim, Maeda respondeu direito, sem pensar em qualquer outra possibilidade. Isso é muito fantástico. Isso, bom, eu não tenho certeza, de alguma maneira eu apenas pensei que isso primeiro. Quando alguma coisa vem assim, eu me sinto com dor de cabeça. Talvez as memórias do Maeda vagarosamente estejam voltando. Suas memórias estão voltando? Se a minha memória estiver correta, aquela mulher, a Kanitaira, fez isso. A máquina ainda tá em nível de protótipo. Então tem algumas incertezas. Minha memória voltou, mas não em estado perfeito. É isso mesmo? Bom, conversando assim parece estar demorando um pouco demais, mas de qualquer maneira isso é verdade. Fui eu que usei isso chamado dispositivo de manipulação de memória. Desde que não tem um nome oficial para isso, no passado a máquina foi usada por um certo estudante enquanto melhorava ela. E também foi que lidou com ela, então eu não sei os detalhes dessa parte. Eu tô me sentindo um pouco mal, mas eu continuo indo. A razão que a gente foi trazida pro laboratório do Kisaragi deve ter alguma coisa a ver com isso de apagar a memória. Espere, tem alguma coisa que eu... Pera aí! Agora que eu comecei a juntar as peças, não sei se faz sentido, pausa aqui. Foca em mim, olha pra mim, ó. Olha. O Kisaragi trouxe todo mundo pra cá, todo mundo da turma dele, depois dele saber do incidente Hope's Peak. Trouxe pra Fundação Kisaragi aqui pra proteger. Só que ele não sabia que a Akane também era uma agente do desespero. E a Akane causou toda essa desgraça, tá ligado? Aprisionou o Kisaragi e iniciou o jogo na instalação do Kisaragi. E usou a máquina dele pra apagar a memória de todo mundo e começar esse jogo de assassinato.
O Kisaragi foi traído pela Akane. Que ó, ele achou que ia proteger a turma e não tinha nenhum do desespero na turma. Só pode ser isso. Mas enfim, vambora. Espere, tem alguma coisa que eu gostaria de saber antes disso. Pra ser capaz de manipular as memórias, Akane Taira, você apagou a sua própria memória? Sim? Eu ainda duvido, mas no final do julgamento de classe você disse alguma coisa fora de contexto. Foram dias difíceis viver aqui sem pensar sobre eles. Aliás, Monokuma disse, você está de volta? Parece que a sua personalidade completamente mudou desde que você está agindo assim. Eu não posso explicar que tipo de propósito eu tinha em apagar suas próprias memórias. O único problema é esse. Se isso acontecer e ser parte do plano, o futuro se torna incerto como resultado do Mastermind. Eu iria explicar isso um pouco mais tarde, mas isso não iria ajudar. Como o Mecário disse, eu também apaguei minhas próprias memórias. E foi realmente isso? Você não tem nenhuma ideia de você? Eu não sei qual é o tipo de propósito disso. Mas se você apagar sua própria memória, você apenas não perderia o seu propósito original, certo? Isso é porque, no primeiro lugar, é a minha memória. Eu não tinha nada a ver com propósito. Apenas como que a minha memória voltou, eu também estive preparada e a palavra-chave para ter a minha memória de volta, apenas em casa. Bom, isso foi como aconteceu. Eu fiz isso com a minha história e eu vou terminar de falar sobre mim, certo? Mesmo assim, ela realmente apagou suas memórias. Isso é porque ela usou a expressão, essa é a verdadeira eu. Mas eu não sei porquê. Qual o benefício de fazer esse tipo de coisa? Por que eu fiz isso? Se você olhar com proximidade, minhas memórias realmente importam pra mim? Isso poderia me incomodar considerando o número de problemas depois. Se vocês esquecerem de onde vocês deveriam estarem falando, eu irei ajudar. Apagar suas memórias depois disso é usar a manipulação de dispositivo da manipulação de memória. E como dito, essas memórias perdidas têm alguma coisa a ver com por que vocês estão aqui. Ah, barulho. Mesmo você não disse nada, eu sei. De qualquer forma, quando nós acordamos, o fato era de que nós estávamos em Hope's Peak Academy ou no laboratório Kisaragi. Significa que a gente já estava nesse lugar antes da gente perder nossas memórias? Então esse é o caminho, não é? Então, não tem alguma coisa estranha? Se a gente não deveria ter sido... Se a gente não foi bem fomos sequestrados, eu não acho que a gente deveria ter vindo num lugar estranho como esse apenas porque nós estávamos malucos. Não, talvez a premissa de que esse estranho lugar é errado. O quê? Ela não disse um tempo atrás de que ela fez alguma coisa de remodelar? Em outras palavras, é possível que o laboratório Kisaragi tenha sido modificado para aprisionar nós desde o início. Isso não é uma possibilidade, está quase certeza. Não seria loucura que o laboratório parecesse como uma escola? Aliás, as câmeras de vigilância equipadas com metralhadoras e várias máquinas que nós vimos no tempo da execução apenas podem ser... Esse é o caso mais tarde. Hehe. Não apenas isso, nós sempre tivemos suspeitas da Fundação Kisaragi por causa que esse lugar que a gente foi enviado era o laboratório da Fundação Kisaragi, ou o contrário, a Fundação Kisaragi poderia estar nos protegendo. Ainda não, mas... isso não é apenas especulação, muitas pistas foram encontradas sobre isso. Assim como a gente ouviu do Kinjo, Kisaragi originalmente era nosso colega de aula. Contrário do que a gente pensou, ele pode, na real, estar na posição de lutar contra o Mastermind. Teruya, tu não sabe de porra nenhuma, moleque. Tu quer me contradizer, seu desgraçado? Espera um minuto, Yuki. Você não tá ficando um pouco indo à frente demais? Teruya, tem alguma coisa que você quer me contradizer? Com certeza, eu fiz minha própria investigação também. Eu tentei fazer minhas próprias razões, mas olhando o que eu encontrei, eu não consigo acreditar que a Fundação Kisaragi é inocente. Isso é o que eu acredito. Se eu tiver errado, então por favor me convença. Tá, vamos começar a cortar palavras. Show do contra-argumento. Tá. Kisaragi Foundation. Eu sei porque eu estive investigando também. A Fundação Kisaragi Foundation é apenas ela. Mas o que eles estão lutando é o Mastermind. Eles não estão você não está pensando demais? Você olhar para a tecnologia usada no jogo de assassinato então, até agora, vê se não está diretamente conectado com o Mastermind. Eita! Cortei errado, eu apertei Shift sem querer. Ai, doeu, mano.
Tá. Eles não tão, você não tá pensando demais. Você olhar pra tecnologia que tá nos assassinatos até agora. Mesmo se diretamente conectado ao Mastermind. A possibilidade de estar ajudando o Mastermind. Eu preciso admitir que a Fundação Kisaragi é muito suspeita, mas eles realmente têm alguma relação com o Mastermind? Não, as pistas que eu encontrei durante a investigação podem ajudar no fato de que não era o caso. Se eu pensar sobre isso, eu definitivamente tenho uma resposta. Eu preciso convencer Teruya com essa resposta. Tá. Eu tenho que usar a cartada do Izuru. Será que é a Fundação Kisaragi? É, a Fundação Kisaragi. Ela, na realidade, traiu o Mastermind. Vamos lá! Tá. Teruya, não é isso. A Fundação Kisaragi não apoiava o Mastermind. Tem evidência de que num dos computadores da sala elétrica no segundo andar dos dormitórios, apenas como Teruya disse, o Mastermind estava sozinho na Fundação Kisaragi, mas a Fundação se recusou a cooperar e lutou contra ele. Eu sei isso também, mas isso apenas significa que ele não cooperaria voluntariamente. Talvez ele foi forçado a seguir então, certo? As informações contidas nos conteúdos é da ameaça que levou o sucessor como refém. Isso é o que você disse, Teruya, mas eu acho que você não leu até o final, né? Tá claramente escrito ali que eles iriam manter as suas mãos longe da Fundação Kisaragi, considerando os ganhos e perdas. Além do mais, tem outra razão porque o Mastermind não precisava procurar de ajuda da Fundação Kisaragi. É óbvio que se você olhar para a tecnologia usada pelo Mastermind, ele recebeu algum tipo de ajuda de algum lugar, mas não da Fundação Kisaragi. Significa que ele já tinha recebido ajuda de outro lugar. Deve ter uma evidência nisso. Tá. Izuru Kamakura, desespero. Tá, Ultimate Despair. Os agentes. Meu Deus, mano, é muita coisa. Tá, deve ser alguma coisa aqui, ó. Tá, Ultimate Despair. Será que é a Junko Enoshima? Será que é a Junko ou os agentes? Não sei se é. Ah, cometi um erro! Ai, mano, tomei dano. Deve ter alguma evidência. Isso é... Os agentes? Não, não é. Eu vi enquanto estava investigando. Eu vi sobre eles. O outro sem ser a Fundação Kisaragi. Ah, o grupo Toa, só se for. Tá, pera aí. Algum lugar vai citar o grupo Toa. Monokuma, manipulador de memória. Tá. Mikako sobre os estudantes, Ultimate Soldader, Mukuro e Kusaba. Tá, Mikako, aquele lugar. Tá. Foto da família, dispositivo de guarda de memória e o Tsuru. Tá, diz que o Tsuru deveria ser separado, mas não tenho ideia de quem diabos é, mas... Será? Vamos voltar lá, desde o início. Tá. Izuru? Não, não é, mano. Se não é o Izuru... Caraca, mano, eu tô bugado agora aqui. Tá, vamos lá. Vamos de novo. Deve ter uma evidência. Essa é... Tá. Os Monokumas, manipuladores de memória.
Tá. Cara, pera aí. Não, vou ter que tentar todas as balas. Não, não é o mais desesperador. Cara, um dia que eu ouvi falar sobre o grupo Toa. Tá. Não deve ser a turma, né? Mano, eu vou ter que ir chutando de um em um até a gente acertar. Desculpa, gente, mas... não tem outra parada, tá ligado? A 70ª turma. A gente só não chutou a turma ainda, né? Não, não é. Ainda bem que é infinito o bagulho, senão eu já teria dançado. Cara, é que eu não tô achando evidência aqui sobre o grupo Toa. Que eu acredito que seria, né? Não, também não é aqui. Que evidência é, mano? É algum daqueles papéis. Tá. Alguma coisa. Pá, que entrou em Rockpick. Teve um massacre. Tá. Tá, percebeu. Eles são suspeitos. Foto de família. Dispositivo de gravação de memória. O Tsuru? Não, não é o Tsuru, mano. Esse debate é mais pra frente. Caraca, mano, eu tô... Sério, gente, eu vou ter que ir de um em um até ver qual é a resposta. Vamos lá, vamos ter que usar o sistema mais burro de pensamento de todos, que é o... É um modo que a gente chama em programação chamado Go Horse. A gente vai tentando até acertar, tá ligado? É os Monokumas? A inteligência artificial? Isso é porque o Mastermind já tinha recebido a cooperação de outros da computação Kisaragi. Uma fonte diferente? Eu ouvi isso da informação da sala de processamento, mas tinha informação sobre o Monokuma. De acordo com a informação, tinha um lugar onde... aqui estava a informação do grupo Toa. O Monokuma foi feito na cidade de Toa, do Toa Grupo, uma empresa de robôs com tecnologia. Toa. Diferente, assim como a Fundação Kisaragi, ninguém sabe sobre eles. Eu não acredito também, mas foi mencionado cuidadosamente. Porque eles foram pegos em cooperação com o grupo Toa. E que não tinha ameaça, procurava ajuda dos Kisaragi. Eu não consigo acreditar. Então tem uma corrente de subcontratos na cidade de Toa City e o mercado Otori. Me desculpe, mas Maeda disse a verdade. Eu não tenho contato com a Fundação Kisaragi. E toda a tecnologia necessária foi me dada pelo grupo Toa. Eu sinto saudade deles. Então não tem nada estranho sobre dizer que a Fundação Kisaragi na realidade é que estava nos protegendo. Espera então, toda a evidência para todas essas coisas que a Kani teve preparado, certo? Tem uma possibilidade que tudo tenha sido manipulado. Não é bem assim. Hã? Quantas vezes eu preciso dizer pra você que esse julgamento é justo? Aliás, não tem nenhum benefício pra nós fazer isso. No início eu disse que esse julgamento processual era como um palco bônus. E se você vai continuar suspeitando e duvidando, isso vai ficar mais difícil, não vai? Eu não sei sobre esse grupo Toa, mas eu posso atestar que a Fundação Kisaragi é inocente. E você não precisa se preocupar sobre qualquer coisa. Ok. Vamos dizer que a Fundação Kisaragi não estava do lado do Mastermind. Mas se não, então por que... nós estamos no laboratório deles? Eu não entendo isso. O que a Fundação Kisaragi tem a ver com nós em primeiro lugar? Se não é pelo Mastermind, então por que está relacionado a nós? Isso é óbvio, ele não era apenas um ponto de contato entre nós e a Fundação Kisaragi, não era? Ele era um recém-chegado na 79ª turma como nós, a existência de Yamato Kisaragi. Quando o Kisaragi apareceu, depois que a gente perdeu nossas memórias, então eu mentalmente lembrei de que eu não poderia ter conhecido ele propriamente. Mas o que eu já ouvi, ele era instável, de que ele não poderia se comunicar propriamente. Nesse ponto, com certeza, eu pensei que todos vocês iriam saber, mas Kisaragi nunca teve esse tipo de ideia quando chegou na escola. Antes de perder sua memória, ele também era líder e era de boa e vivia de boa como um cara normal, mais que qualquer um. O que aconteceu com aquele cara pra ficar naquele estado? Eu não sei isso ainda. Talvez seja depois da amnésia. Não, calma aí. Eu sei que Kisaragi era um colega de aula, mas tudo é isso que tem. Ele nem mesmo
Eles não tinham nem mesmo minha família, mas toda essa família está associada com nós? Família? Olhando de volta, parece que tem um estudante que tinha mais do que via o Kisaragi mais que um colega, e era muito próximo. Eu devo ter encontrado uma pista relacionada. Essa pista é a foto dos dois, né? Eles se tratavam como irmãos. É isso mesmo. Teruya, e se realmente tivesse alguém que era como se fosse família, uma relação familiar de conexão? O que você quer dizer? Você não viu o escritório do diretor? A foto da infância do Kisaragi? A foto de família? Com certeza eu vi isso, que tem ela. A garota que estava fotografada, ela era Kurokawa. Era Kurokawa? Por que você tá tão surpreso? Se você apenas olhou pra garota, você conseguiria dizer que era ela, não é? Não, mas ela era muito diferente, não era? Eu não conseguiria imaginar a Kurokawa sorrindo tão brilhantemente assim. Isso certamente é verdade, não importa a memória perdida, a Kurokawa que nós conhecemos hoje era obscura e muito na dela. Com aquele tipo de impressão com poucas palavras. Originalmente, ver uma foto na primeira vez, eu não seria convencido de que aquela garota na foto era Kurokawa. Mas por que eu penso que Kurokawa não tinha nenhuma dúvida? Ah, isso foi porque eu vi alguma coisa como essa no meu sonho? Mas isso deve ter sido um sonho, ao menos pra mim. Eu nunca vi Kurokawa assim. Mesmo assim, por quê? Não tem nenhuma razão pra você pensar dessa maneira, mas como eu disse antes, Kurokawa tinha uma personalidade muito brilhante. E apenas como Maeda disse que Kisaragi via como família. Não, eles eram família. Falando diretamente, Maeda-sama, sobre isso, Kurokawa perdeu sua família quando ela era jovem e foi abandonada nas ruas. Os Kisaragis que encontraram ela adotaram ela e fizeram ela crescer pelas suas pessoas. Hanzo Kisaragi, o presidente da Fundação Kisaragi, e no tempo do Yamato Kisaragi, que era pai do Yamato Kisaragi, disse que poderia ter sido pai da Kurokawa também. Dessa maneira, Kisaragi-sama e Kurokawa-sama eram quase como irmãos. Bom, olhando para os dois era normal, parecia que Kisaragi-sama você era o seu irmão mais novo. Não é isso mesmo, Kinjo-sama? Não fale comigo casualmente, sua vadia. E para os outros estudantes eu não sei, mas para Kisaragi, Kurokawa era a família. A reação da Kurokawa da prova da Fundação Kisaragi disso. Então você está dizendo que a Fundação Kisaragi realmente estava nos protegendo? Tem uma razão para isso, mas tudo isso é o que eu posso dizer. Durante a nossa vida escolar, nós todos tivemos uma relação muito próxima. Então eu acho que mesmo se alguém, sem ser outros Kisaragi, poderiam ter nos apoiado. Por causa que eles eram pessoas que estavam machucadas e com fome de amor. Você tá se excedendo, eu odeio falar esse tipo de coisa do passado. Tem pistas de que a Fundação Kisaragi nos protegeu, mas seria de boa segurar isso por um minuto antes disso? Como Kinjo disse anteriormente, a Kurokawa, que originalmente era assim, como Kisaragi, que tinha uma personalidade brilhante, esses dois, eles provavelmente não tiveram suas memórias apagadas propriamente. Hã? Eu tive esse pensamento disso também. Se esse é o caso, Kurokawa ela mesmo tentando nos dizer sobre o Mastermind nos últimos momentos. Eu tenho dúvidas de que seja uma memória embaçada. Por que você não nos diz a verdade no início? Por que eles foram uma exceção especial? Bom, eu não sei, eu aposto. A Kurokawa e Kisaragi realmente sabiam tudo, mas como? Eu tenho a sensação que alguma coisa tá vindo na minha mente. Vamos falar com todo mundo e pensar isso mais profundamente. Mano. Tem alguma parada aí, tá ligado? Sobre a Kurokawa e o Kisaragi. A nota de alguém 4. Talvez seja a nota, hein? A nota. Por que as memórias entre os dois não foram apagadas? Você preparou alguma coisa? Não, isso não é certamente certo. Se essas memórias não foram apagadas, não seria estranho pra eles não falarem com todo mundo, afinal. Talvez 2 deles. Será que é isso? Ah, pisei na bola! Mamei! Ai, mano, tomei. Ai, fudeu. Isso aí, é isso aí. Foi preparado um depósito de memória anterior. Ha! Tá, conseguimos consentir. Boa, vamos seguir, gente. Um dispositivo de guardar memória. O quê?
Um dispositivo que minimiza o dano do manipulador de memória baseado em exemplos de memória e dispositivos de manipulação de memórias. Kurokawa e Kisaragi usaram essa máquina, não usaram? O que é esse tipo de coisa? Isso é alguma coisa que você apenas imaginou? Primeira vez eu ouvi esse tipo de informação. Maeda, de onde você aprendeu isso? No computador do diretor, depois de investigar que eu estava indo para o primeiro andar e eu achei o computador ligado. No entanto, a voz de alguém no computador me disse sobre o dispositivo de memória. Isso é alguma coisa que eu não acredito. Eu também cheguei o computador do diretor, mas estava no estado onde não tinha energia, afinal. Você disse que foi ligado para você e você ouviu a voz de alguém. Você tem certeza que isso não era um sonho? Eu não acreditava também nisso. Aquele tipo de máquina existia, mas eu não ouvi errado. Eu tenho certeza que era uma voz no computador que me disse essa informação. E aliás, tinha outra coisa. Yuki, você tá bem? Parece que você está tonto. Sim, a discussão vem primeiro. Eu não tenho certeza, mas esse tipo de informação explica a Kurokawa e as memórias de Kisaragi ainda estarem intactas? Dito isso, eu acho que isso se encaixa muito bem. Não precisa se preocupar, minha cara. A informação que o Maeda disse provavelmente é verdade. É, realmente? Eu acho que Kisaragi mal mencionou isso. Eu não sei o que ele estava falando sobre no tempo, mas se ele esteve preparando para isso, um apagador de memória desde então. Certo, eu estive pensando, chegando a uma dura conclusão. Kurokawa-sama e Kisaragi-sama foram capazes de se esquivar completamente da amnésia usando o guardador de memórias, dispositivo de guardar memórias. Você vai admitir isso? Na real é muito cedo, mas isso realmente não importa. Mais do que isso, o julgamento não pode proceder quando tem uma diferença de opinião. Kisaragi-sama não sabia como fazer isso, mas ele teve um dispositivo similar baseado nas informações que ele obteve do manipulador de memórias. O dispositivo poderia resistir à amnésia. Espere, Kisaragi fez um dispositivo para resistir à amnésia? Então isso significa que ele sabia que vocês iriam apagar as nossas memórias? Por que isso? E se ele sabia, por que ele apenas tinha 2 desses dispositivos de memória? Eu falarei sobre isso um pouco mais tarde. Você poderia, por favor, parar de cortar os outros? De qualquer forma, usando esse dispositivo, Kurokawa-sama e Kisaragi-sama não perderiam suas memórias como vocês poderiam esperar. Mas, por causa que isso foi mal feito, isso era um produto meio selvagem, teve efeitos colaterais naqueles dispositivos. Efeitos colaterais? É isso mesmo, a voz dentro do computador disse que poderiam ter efeitos colaterais. E esse efeito colateral foi tão fatal que não pode ser ignorado. Esse efeito colateral é chamado desordens de fala. Bom, talvez eu acho que é isso, eu aposto. Foi o Kisaragi-sama que fez a máquina em primeiro lugar. Então apenas 2 deles poderiam usar. Eu não sou o gênio, então eu não sei muito sobre máquinas e essas coisas. Tem isso também, a fala estranha da Kurokawa era baixo, com poucas palavras, e Kisaragi tinha uma linguagem esquisita também. Esse era o efeito colateral do depósito de memória. Aliás, o efeito colateral não termina aí. Parece ter algumas diferenças individuais, mas os 2 deles tinham algumas. Kurokawa, por alguma instância, tinha mudanças dinâmicas de emoções, e Kisaragi-sama perdeu sua personalidade. Então o Kyukinjo disse que o Kurokawa era originalmente uma pessoa brilhante. É verdade, Kurokawa era o tipo de pessoa brilhante mesmo em aula. Divertida, sem tristeza, empolgada, amável, todas essas emoções que eram incapazes de se expressar por si só devido aos seus efeitos colaterais. Então Kisaragi... Monokuma disse que tinha uma normalidade com seu cérebro. Esse era o efeito colateral. A animação original, a personalidade se foi. E essa personalidade foi revirada como se ele tivesse retardo mental. Isso é uma máquina que previne a amnésia, mas faz as emoções das pessoas e personalidades aparecerem? Bom, como eu disse antes, eu não sou boa com máquinas, por causa que tinha tantas coisas desconhecidas sobre o cérebro humano. Espere, é estranho para alguém algo como isso ter acontecido. Kisaragi retornou normal depois de um breve momento, e Kurokawa também falou um pouco mais no julgamento final. Eu não tenho certeza sobre isso também. Se você pensar que as dores de cabeça da Kurokawa quando ela caía era provavelmente a dor de queimar a sua própria cabeça. Ela deve ter superado os efeitos colaterais de fazer isso. É isso que eu suponho. Vocês todos se lembrem? Os 2 deles estavam com dores de cabeça constante quando tentavam lembrar de alguma coisa de um momento importante. Então isso que era depois de forçar você a ignorar os efeitos colaterais? Eu não posso provar 100%, mas
mas isso eu posso ter certeza. A dor continua a acontecer quando você continua ignorando os avisos dos efeitos colaterais. Seu corpo avisa você que se você não obedecer os comandos, seu cérebro manda você... Blast, splat. Esse foi o que eles disseram. As células do cérebro que não poderiam superar o seu dono fariam eles morrer no final. Eles disseram? Quem disse isso pra você? Kisaragi, bom, eu espionei. Então Kurokawa subitamente espalhou o sangue e morreu. O fato que o Kisaragi explodiu por si só, você quer dizer que é tudo isso por causa disso? Ela pensou demais. A morte da Kurokawa certamente não é natural. E o seu cabelo subitamente queimou de dentro pra fora sem nenhum sinal. E isso foi depois como se fosse qualquer efeito colateral. Se as suas memórias estão de boa até um tempo atrás, vocês não gostariam de dizer alguma coisa pra eles? Você poderia pensar nisso, mas na real está de outra maneira. Kurokawa sempre tentou duramente dizer a verdade a cada minuto, a cada segundo. E apesar do estado de amnésia, as memórias relacionadas com a nossa vida escolar vieram através da sua voz. Meu Deus, deve ter sido uma dor de cabeça horrível apenas pensar nisso. Vocês devem ver um monte das dores de cabeça da Kurokawa de tempo em tempo. Por que vocês fizeram isso? Vocês não tentaram relembrar sua memória e tentaram pra ela dizer a verdade? Ela não deveria ter sentido dor, certo? Esse tipo de coisa, uma droga, Kurokawa. Sim, é isso. Por causa que a Kurokawa era de boa e muito querida com qualquer um e ela tentou fazer isso pra todo mundo. De parte da Kurokawa, o que aconteceu com Kisaragi? Você disse que o seu cérebro estava aquecido, mas Kisaragi morreu com um buraco no peito. Isso não foi a intenção de alguém? Meu cara, eu acho que eu sei a causa. O peito do Kisaragi foi destruído como uma bomba e explodiu. E tem uma informação sobre o dispositivo que eu assumi a causa disso aí. É... um pequeno detonador. É um pequeno detonador, né? A voz no computador que eu ouvi sobre o dispositivo de guardar, né, adicionou mais uma coisa. A voz também mencionou um efeito colateral com o objetivo de preparar para qualquer possível efeito colateral. Ele disse que fez um pequeno detonador que explode com um sinal externo. Um detonador? Tem um barulho que eu não pude entender tudo, mas ele me disse alguma coisa para matar se qualquer coisa acontecer como resultado de efeito colateral. Então era inconsciente que no tempo da morte do Kisaragi, então eu não sei. Se o que o Maeda disse é verdade, mas eu acho que a voz no computador era do Kisaragi por si só. E, espera um minuto, o Kisaragi está morto, certo? Ele deve ter feito uma pré-gravação ou algo do tipo. Essa é uma pista que a Kanitaira deixou de investigar de qualquer maneira. Não, pra ser honesto, eu sou nova nessa informação. Isso que eu disse, eu não disse? Eu acho que pode ser um pouco cedo pra isso. O quê? Então, como o Maeda ouviu isso? Isso não seria uma mentira pra ouvir exatamente essas palavras? Bom, isso não importa, certo? Não é nada demais. De qualquer maneira, assim como Maeda-sama disse, que Kisaragi-sama fez um detonador e instalou nele mesmo e na Kurokawa no propósito. Nesse tempo, ele não tinha certeza sobre os efeitos colaterais, então ele literalmente colocou um insurance nele, tipo uma segurança neles. De agora em diante eu explicarei. Kinjo-kun disse que eu era aquele que matou Kisaragi-kun depois do julgamento. Mas a verdade é que o culpado é a senhorita Kurokawa. Esse dispositivo nunca foi feito por eu. O detonador foi feito pelo Kisaragi-kun, mas foi a senhorita Kurokawa que instalou. Desde que o Kisaragi-kun foi morto pela bomba, a senhorita Kurokawa que montou. A culpada é a Kurokawa durante todo esse tempo. Mas o que? Isso não faz sentido? Não, isso pode encaixar muito bem, mas se você seguir as regras do julgamento de classe, então a bomba é a arma. Se Kurokawa era aquela que instalou a arma, o culpado naturalmente seria Kurokawa. Essa é a conclusão da história. Sim, seus idiotas, eu nunca menti. A questão é, quem detonou a bomba? Maeda claramente diz que o detonador explode com um sinal externo para matar ele. Significa que a bomba não explodiu até ter um sinal. Isso... Mesmo se fosse a Kurokawa que instalou a bomba, isso apenas aconteceria se tivesse um sinal do detonador. E essa não seria a teoria que a Kurokawa ser a culpada não seria um pouco estranha? Isso é... Não seja enganado pelo passado, eu cansei de falar sobre isso agora. Pois é, o que a Mekaro falou é isso. Beleza, mesmo que eu tenha colocado a bomba em alguém, quem realmente matou é quem acionou o sinal para a bomba explodir. Se eu só coloquei a bomba, não significa que eu sou o criminoso, na lógica do julgamento de classe.
Você ainda não sabe o porquê você está na Fundação Kisaragi, então apresse-se em discute. Monokuma-sama, a galeria está ficando um pouco cansada, apenas cala a boca. Mesmo assim, tem alguma verdade no Monokuma-sama. O assunto da conversa aumentou altamente relacionado ao último incidente. Eu disse pra vocês algumas vezes, Kisaragi-sama, o caso de assassinato não tem nada, então por favor esqueçam sobre isso. Aliás, o que vocês deveriam fazer é descobrir a verdade desse jogo de assassinato escolar, certo? Então, vocês descobriram por que vocês se juntaram ao laboratório Kisaragi? Mudando o assunto, hein? Mas o que ela disse é verdade. Em qualquer caso, no objetivo de ganhar e escapar desse julgamento, a gente precisa saber esse background por trás. Agora vamos perceber passo a passo, começando com o que está na nossa frente. Sim, assim como você disse que a Fundação Kisaragi não estava do lado do Mastermind, certo? Mesmo assim, a Fundação Kisaragi é boa, e Kisaragi, o sucessor da Fundação, era nosso colega de aula. E nós sabíamos que a Kurokawa era parte da família Kisaragi. E realmente não tem como saber exatamente o que aconteceu e por que estamos na situação. Não, Teruya, isso não é necessariamente o caso. Para responder à questão dessa mulher, nós começamos a discutir sobre a Fundação Kisaragi. Mas é claro que tem pistas sobre a situação muito antes da gente perder nossas memórias. Você mentiu. Onde é que estão? Você realmente é um idiota até o final, né? Você realmente fez a sua investigação? Você tá usando os seus olhos para decoração? Não, porque se for o seu cérebro é um problema. Apenas morra, é frustrante já. Ah, isso foi um pouco duro. Completamente palavras venenosas assim. Não precisava dizer algo tão duro assim. Calme-se, eu posso responder se isso for frustrante. É por causa da pista que todo mundo viu no escritório do diretor. Diretório do escritor, você tá... Escritório do diretor? Você não está apenas randomicamente falando coisas das notas atiradas no chão? Como você pode estar tão próximo da realidade e você nem mesmo sabe disso? Esse é um talento de idiotas. Parece que Teruya não entende bem, eu não tenho escolha a não ser dizer pra ele. Entre as notas do diretor, a pista que nos deu a ideia da situação era... Tá, cadê? As notas... Tinha uma nota muito boa, né? Tá. Que um massacre aconteceu em Hope's Peak Academy. Não, não é? Ah, tá, que ele nos trouxe pro laboratório do Kisaragi, tá, é isso. Tá, tem uma que explica porque ele nos trouxe pro laboratório, ó. Mikako... Tá, Ultimate Soldado, Jun Kanoshima... Tá, parece ir seguro pra aquele lugar. Que aí o Kisaragi nos trouxe pra cá. Como o Teruya acabou de dizer, tem um número de notas espalhadas no escritório do diretor. Em uma dessas notas está escrito: as pesquisas estão pausadas. Agora eu posso trazer meus amigos para aquele lugar. Será seguro nesse período de tempo. Foi isso que está escrito. Sim, eu acho que eu vi alguma coisa assim. Então esse lugar que ele mencionou é... Sim, nós seguimos a pessoa que escreveu as notas nós mesmos, para o laboratório dos Kisaragi. Nós mesmos? Então quem é a pessoa que escreveu aquela nota? Bom, como imaginado, Yamato Kisaragi. E as notas no escritório do diretor, nomeadas Mikako, mencionam novamente Mikako, colega de aula, a pessoa que entrou em Hope's Peak Academy nesse tempo. Em outras palavras, antes de entrar na escola Mikako, eles eram amigos próximos de Mikako Kurokawa. E no meio, dito isso, ele é o terceiro representante e ele também, as palavras são de pesquisa, então a nota escrita por Yamato Kisaragi eu tenho uns 99,9999% de certeza. Kisaragi nos levou pro laboratório por quê? Talvez isso fosse para nos proteger. A nota também menciona que ele poderia nos manter e alguma coisa aconteceu lá fora e a gente precisava se esconder em algum lugar. Então ele nos levou pro laboratório. Por causa que Kisaragi era esse tipo de cara. Espere, se a nota por si só é uma armadilha para fazer você pensar que Kisaragi escreveu. Otori-sama, você pode parar de me fazer repetir o que eu acabei de dizer? Não tem esse tipo de coisa. A estupidez do Otori-sama adiciona diversão ao julgamento. Mas alguma coisa está sendo chamada de ignorante. Não se preocupe, Teruya. Tudo que dissemos até agora é verdade. Eu posso garantir. Cara! Ô Teruya, só cala a boquinha, rapidão. Se você conseguir pensar um pouco melhor sobre isso, você naturalmente vai concordar. Você tem algum apontamento? Eu continuo sendo suspeito da Fundação Kisaragi. Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa, deve ter algum caso que nos colocou nessa situação. Mas agora eu posso dizer,
Se tudo que nós dissemos é verdade, seria uma coisa terrível desrespeitar Kisaragi, sem sombra de dúvida. Me desculpe por dizer coisas estranhas. Se você tá em dúvida, peguem as notas e sumarize a situação até agora. É inevitável, porque o hobby do Kisaragi escrever tudo numa nota e manter os seus relatórios. Ele caiu nas mãos do Mastermind e colocou num lugar suspeito. Eu não consigo lembrar, mas Kisaragi também era nosso colega de aula. Eu não posso negar de que ele estava nos protegendo do perigo. Esse é o porquê nós estávamos suspeitando dele. Mas espere, isso tá de boa. Kisaragi nos levou pro laboratório para nos proteger. Eu entendo esse ponto, mas... Como o resultado do laboratório foi renovado como Hope's Peak, o Mastermind criou um palco para nós vivermos um jogo de assassinato escolar. O que diabos aconteceu depois do Kisaragi nos trazer pro laboratório? Bom, isso... você não tem nada pra dizer? Sim, esse é o caminho, porque o que aconteceu depois que você entrou no laboratório restado não tem pistas sobre. Não é isso que eu deixarei qualquer coisa, eu não tenho nenhuma pista sobre isso. Bom, se a gente tiver uma pista, seria o corredor do ensanguentado quinto andar. É uma pista pra começar, mas seria difícil entender mesmo se eu dissesse isso. Que o Kinju-sama deu um passo à frente. Você usou todo tipo de desculpa para me manter quieto antes, mas agora você quer que eu diga para eles? Me desculpe por ter ficado tão quieto, então eu vou dar para você a chance. Eu disse isso, mas é apenas um pouco constrangedor, porque é alguma coisa de fora da memória do Kinju-sama. No entanto, se a sua memória voltou, você deveria usá-la. Então, para pessoas ignorantes, faça a sua grande fala, por favor. Tanto faz, eu ia dizer para eles de qualquer maneira. Escutem, caras. Um grande incidente aconteceu em Hope's Peak Academy, e nós estávamos numa situação onde nossas vidas estavam em risco. Kisaragi nos trouxe aqui para o laboratório para nos proteger disso. No entanto, Kisaragi cometeu um erro: trazer a Akane, que foi o que eu disse no início. Ele não sabia que a Ultimate Despair Student estava escondida no nosso grupo, na 79ª. Que ela não é a Ultimate Student, né? Ela é uma agente da Junko. Kisaragi achou que ia salvar todo mundo, mas trouxe uma agente infiltrada junto. Se é a Ultimate Despair, você tá falando sobre a Akane? Pra ser honesto, mesmo que eu não soubesse que a Akane Taira era a Ultimate Despair, não tinha como imaginar que aquela garota daquele templo da sua ambição, ela pretendia ser nossa colega de aula. Completamente nos levou pra isso. Cara, isso não é uma mentira. Com certeza eu me escondi a minha identidade, mas isso é verdade que eu era uma colega de aula. Eu não pretendia. Cala a boca, apenas pensar de ser uma colega de aula com você me faz meu sangue pulsar cada vez mais. Eu posso um pouco entender isso. A Akane Taira não sabia que ela era a Ultimate Despair e que Kisaragi mandou uma garota pro laboratório. É isso mesmo, nos primeiros dias depois de entrar no laboratório estava tudo de boa. Tinha uma ansiedade sobre estar longe da família e estar no mar aberto, mas todos nós estávamos juntos. E desde o tempo do início tinha um clima que estava com a situação ficando positiva. Mas então a Akane Taira começou a se mover. Vocês sabem por que o corredor do quinto andar está tão sangrento e bagunçado? Porque a Akane Taira matou todo mundo. Isso por quê? Porque os pesquisadores da Fundação Kisaragi originalmente foram todos assassinados lá. O quê? Um massacre. A Akane Taira matou os pesquisadores? Não, ela não matou ela mesma. Foi os Monokumas que começaram com o assassinato. Os Monokumas? Isso está escrito numa nota, mas antes da comoção de Hope's Peak Academy, Kisaragi tinha os pesquisadores da fundação preparados para avançar. Graças à sua ação, nós, a 79ª turma, fomos capazes de escapar do laboratório. Nos livrou. No entanto, entre nós, a Akane Taira Ultimate Despair lidou com o inimigo. E como resultado, alguns dias de evacuação aqui, um monte de Monokumas atacaram o laboratório. Isso foi um pesadelo. O quinto andar, não. A maioria das instalações de experimentos estavam concentradas no primeiro andar do laboratório, e todos os pesquisadores estavam vivendo lá. E nesse tempo nós estávamos no depósito, onde nossos dormitórios estavam, então a gente não poderia estar seguro lá. Foi quando a gente tentou entrar em contato com cada um que de alguma forma eu fui atacado por Akane Taira e incapacitado. Você foi atacado, não importa quão vigilante nós estávamos. Não, uma pessoa neutralizada de 14 de nós. O trabalho não era fácil. O laboratório era espaçoso e tinha um monte de coisas naquele tempo do ataque. Mas ninguém conseguiria fazer uma reação sã ao súbito ataque que aquela mulher
que acreditamos ser nossa amiga. Eu mal percebi um pouco antes, mas sabia que a Kanitaira era a Mastermind, mas provavelmente perdi a consciência sem nem mesmo saber por onde fui atacado. Eu, na real, fiz isso. Eu ataquei atrás do seu pescoço, como assim? Mas isso significa que Kinjo não foi atingido certo, né? Depois de desviar do ataque surpresa, ele encarou outro rosto, mas Kinjo perdeu? Isso não é tão estranho. Depois que a memória de Kanitaira voltou, ela mostrou a sua habilidade atlética. Ela deve ter recebido algum tipo de treinamento especial. Não tem nada especial sobre isso. É apenas habilidades básicas de uma empregada, certo? Kinjo, o que aconteceu depois disso? Eu estava inconsciente, como vocês disseram, e a habilidade física sem sentido da Kanitaira rapidamente me prendeu. Eu não lembro de mais nada depois disso. Talvez ela usou um manipulador de memória e dispositivo em todos nós que caímos. Logo que eu me lembre, foi isso. As luzes estavam assim e tinham gritos e alarmes pelos pesquisadores, então eu não sei a situação de qualquer um de vocês nesse momento. Não, mas graças a você, felizmente, significa que o culpado era a Kanitaira. E a gente foi capaz de fazer as coisas indo. Porque era óbvio que, mesmo se a gente não soubesse muito depois disso, pesquisadores foram mortos. Nós, da 79ª turma, fomos desabilitados e apagados das nossas memórias. Aqueles que completamente ficaram no laboratório remodelaram o prédio assim. Então era outra Hope's Peak Academy se encaixando para a vida escolar de assassinato. Foi isso como aconteceu. No final, Kisaragi e Kurokawa, eles foram jogados e enganados por ela. Essa é a verdade. E a razão que terminou e cada um se matando no lugar que a gente nem sabe. A mesma causa quando a gente veio para a Fundação Kisaragi no laboratório de pesquisa. Finalmente organizamos isso, para colocar um fim nesse terrível caso. De agora em diante vai começar o clímax de razão. Vamos prosseguir pro final. Caraca, mas tem mais, mano. Tem muita pista ainda em aberto ali, ó. Tá. Preparado para alguém no helicóptero. Mastermind estava entre nós. Tá. Não é. Naquele momento de entrada tinha outro estudante. Tá, a Junka que tava controlando tudo. Tá. Tá, ele sabia que alguma coisa iria acontecer, isso? Isso, que Kisaragi percebeu que tava rolando uma treta. Tá. Kisaragi nos disse pra ir pra algum lugar. Mas o Mastermind estava entre nós. Então, reestruturaram todo o prédio e a vida começou. É isso. Mas não é o final, mano. Tem coisa ainda aí. Nós éramos novos estudantes que entraram em Hope's Peak Academy. A gente aí foi chamado da 79ª turma. Na nossa memória, nós subitamente perdemos a consciência enquanto estávamos nos juntando no hall de entrada, um dia na entrada, nos apresentando. Mas na realidade não era isso. Porque a gente foi pra nossa escola, nas nossas vidas normais, a gente era nossos colegas por alguns meses já. A razão a gente não sabia sobre. Era porque o Mastermind usou algum método para manipular nossas memórias. E a maior razão parece ser que era parte da diferença da verdadeira versão da nossa memória da primeira vez que a gente se encontrou. É isso mesmo, aquele estudante da 79ª turma de Hope's Peak Academy e a existência do Yamato Kisaragi. Nós não éramos 15. No total, o nosso número da nossa turma era de 16. Por alguma razão, a gente não lembra do Kisaragi. Todas as memórias relacionadas a ele se foram. Então, depois de deixar a sala, o ballroom, Kisaragi apareceu na nossa frente. Mas a gente não sabia quem ele era. Não importa o quanto nossas memórias fossem manipuladas, certamente ele era nosso colega de aula. E todos os nossos amigos que morreram enquanto rolou o assassinato se conheciam. Enquanto isso, tem alguma coisa por trás de Hope's Peak Academy. De fato, a gente não sabe afinal. Mas nesse tempo que a gente entrou na escola, se a gente não se escondeu de algum lugar, parece que um grande evento estava acontecendo com as nossas vidas. E diferente de nós que não sabíamos nada, Kisaragi parecia saber isso. Ele estava pensando em evacuar nós de alguma forma para um lugar seguro. E graças a isso nós estávamos num refúgio seguro.
A gente não pode ter certeza por causa que as nossas memórias foram apagadas. Mas baseado na informação que a gente encontrou, eu aposto que alguma coisa muito ruim aconteceu na escola. E como isso pode ser disso, a gente viveu graças à resposta rápida do Kisaragi. É muito legal como tá conectado com o jogo principal, né? Olhando para as notas no escritório do diretor, parece que Kisaragi escapou de Hope's Peak Academy com nós. Eu não sei o que aconteceu com as nossas famílias ou o que aconteceu com os outros estudantes deixados para trás, mas no final eu acho que Kisaragi merecia o nosso obrigado por salvar nossas vidas. O lugar que Kisaragi tentou escapar com a gente era da sua família. Era o laboratório de pesquisa que era propriedade da Fundação Kisaragi, um lugar numa ilha remota desconhecida que qualquer um poderia ser da Fundação. Então deve ser decidido que lá era um lugar seguro. Eu não sei por que a gente tinha que escapar daquele lugar. A gente pode imaginar que isso era uma situação muito perigosa. E esse lugar era o terceiro laboratório de pesquisa de Kisaragi numa ilha remota. E foi usada para Hope's Peak Academy, onde a gente estava foi usado como um prédio de Hope's Peak Academy. Mas no fim, Kisaragi cometeu um erro durante o processo de evacuação. Isso é, entre os 79ª turma, um traidor, o Mastermind estava no nosso grupo. O Mastermind nos seguiu até o laboratório com sua identidade escondida. Eu não sei porque o Mastermind estava agindo assim, mas o resultado, que ninguém sabe, é que os nossos colegas de aula próximo dele eram nosso inimigo. O Mastermind começou a atacar e neutralizar um por um, sem nem mesmo sonhar que um amigo poderia atacar eles. A maioria deles foram atacados sem nem mesmo saber que foram enganados. E mesmo Kinjo, que desviou de surpresa, foi derrotado cara a cara numa luta. E todos nós fomos objetos de algum tipo de experimento feito pelo Mastermind. A gente perdeu todas as nossas memórias da nossa vida escolar desde que a gente entrou em Hope's Peak Academy. Cara, é muito doido pensar que eles viveram uma vida escolar normal, assim como todos os outros alunos, tá ligado? Até o evento. Então se a gente parar pra pensar que Danganronpa Another é um fangame, é muito curioso tu parar pra pensar como esse fangame tá conectado com a realidade, só que é como se fosse um spin-off enquanto aconteciam os verdadeiros eventos da saga canônica, tá ligado? E é conectadinho, muito bem feito, genial, genial. Ninguém sabe o que aconteceu imediatamente depois que a gente perdeu nossas memórias, exceto pelo Mastermind. Na realidade, pelo que a gente ouviu, o Mastermind também apagou suas próprias memórias, então ninguém sabe. No entanto, também tinha o testemunho do Kinzo. Os Monokumas atacaram o laboratório de pesquisa, o centro de pesquisa, e poderia ser especulado que o Mastermind e os Monokumas podem ter remodelado o laboratório por trás. Isso faz parecer como Hope's Peak Academy. Não tem a razão porque esse lugar foi decorado. Essa é a razão porque esse lugar foi decorado como uma escola, mesmo sendo um laboratório. Eu não posso dizer quanto tempo se passou desde então, ao menos a gente perdeu nossa memória e abrimos os olhos novamente, tudo já estava preparado para começar. Nós estivemos ignorando o fato de que nós éramos amigos e começamos a se matar com o objetivo de sair como o Monokuma ordenou. Essa é a razão por que a Fundação Kisaragi, o laboratório de pesquisa, a causa que começou com todos os incidentes. E o culpado que criou essa situação, a identidade do Mastermind, o culpado de tudo e verdadeiramente inacreditável, não queria acreditar nisso. Akane Taira. Agora não tem escolha a não ser aceitar isso. A verdadeira natureza do Mastermind. Akane Taira, de fato é você. Cara, mas não terminou. Tem muita coisa ainda pra ser respondida. Essa é a verdade. Eu não correrei dessa realidade mais. Uma assassina que estava entre nós e matou nossos amigos. Você é a nossa inimiga, Akane Taira. Caraca, mano. Tem mais, mano. Tem mais. Não terminou essa jagunça. Eu quero ver o que o Mukuri Kusaba tem a ver nessa parada aí, mano. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado de mais episódio de Danganronpa. Seguiremos. Um abraço, Molusquete. Amanhã é o checkmate. Um abraço, Molusquete. Valeu e falou.